Gratidão por toda a nossa vida. Gratidão por tudo aquilo que já fomos, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que seremos. E tudo isso está dentro do tema que eu vou estar falando para vocês agora, que é a memória. Então nós vamos estar discorrendo um pouco o que é isso, o que é memória. Qual que é a trajetória dessa memória? Morando em cavernas, descobrindo o fogo, a agricultura, se organizando em vilas, cidades, se tornando conhecedor das manufaturas, industrializando e indo a Marte. O ser humano dominou a tecnologia e globalizou-se. Como isso aconteceu? Através da memória. Sem memória, um povo não tem uma história. Nós só contamos a nossa história porque temos uma memória. A importância da memória. A memória é uma capacidade crítica que desempenha um papel vital no funcionamento social. Imaginem vocês andando pela rua, olha uma pessoa e não conhece aquela pessoa. Se você não tem uma memória, você não conhece aquela pessoa, né? Então é vital no funcionamento social, emocional e cognitivo. A memória é a base do nosso sentimento. Como que eu gosto de uma pessoa? Porque eu tenho imagens mentais referente àquela pessoa. Porque eu desgosto de uma pessoa. Porque eu tenho guardado na minha memória fatos que não são muito relevantes com relação àquela pessoa. Então, eu gosto de um e não gosto do outro, que a gente chama de empatia. Eu posso ter empatia ou posso não ter empatia, né? E a memória, ela influencia nas nossas reações emocionais. Se eu fui mordida por um cachorro, quando eu vejo um cachorro, eu passo a largo dele. Eu não vou passar pertinho, pode até ser um pintiozinho, né? Eu vou ficar bem longe dele. Quer dizer, por que tanta pessoa tem medo de barata? Certo? Por causa da memória dela. Com certeza, enquanto criança, em algum momento, ela teve alguma performance ali com essa barata que deixou algo ruim na memória dela. Assim sendo, a memória é fundamental para a cognição e para o desenvolvimento cognitivo. Desde sempre, quer dizer, lá no ventre materno, eu adquiri algumas memórias através da minha parte sensorial. Eu escutava minha mãe falar, eu sentia aquilo que minha mãe sentia, eu escutava as músicas que ela ouvia. E um fato relevante, escutava as brigas, né? Então, quando a gente está gestante, pensa que a criança não está ouvindo, mas ela está. Então, isso faz com que o desenvolvimento cognitivo se faz através da memória, do acúmulo de informações. Então é fundamental, sem a memória a gente não existe, né? E desde os primórdios o homem foi um filósofo, perguntava o que é isso, o que é aquilo, e através da observação foi conservando dados e guardando, passando de geração em geração. Através dos dados ocorreu a ação, através do ensaio e erro, né? Errava, fazia de novo e tal. Aí o homem fez a história acontecer. E tudo isso acontece no sistema límbico, hipocampo e amígdala. Aí uma fotinha para vocês, né? Vocês vão ver o hipocampo, vocês vão ver, né, esse círculozinho assim, aí é o hipocampo, e a amígdala fica bem aqui atrás da nossa orelha, né? Então, aqui é a amígdala. O hipocampo. O hipocampo é um processador, tipo um processador lá de computador, que armazena as memórias. Então, ele é a parte onde deixa as memórias guardadas, temporárias, e depois são transferidas para o córtex frontal e temporal, que são envolvidas com o armazenamento temporário das informações novas. Então, eu capto informações novas, jogo no hipocampo, o hipocampo processa ela, joga para a memória de longo prazo. Quando eu preciso de uma memória que está guardado nesse tanto médio quanto longo prazo, faz o caminho inverso. Eu preciso de uma memória, eu
eu vi uma pessoa, eu preciso reconhecer aquela pessoa, a parte frontal do nosso cérebro manda mensagem lá para o hipocampo, e o hipocampo devolve essa mensagem com uma imagem recente, certo? Então, quando nós estamos com a memória aqui, ela é local, ela dura pouco tempo, depois ela volta lá para a memória de longo prazo. Então, a memória possui a capacidade de armazenamento de informações, e é isso que fez a evolução biológica, isso que fez acontecer a nossa história. Então, a memória tem a capacidade de induzir o ser humano a resolver problemas. Sem memória, a gente não consegue, né? Se eu não entender quanto é 2 mais 2, nunca vou dar uma resposta 4. Mas por que eu sei que 2 mais 2 é 4? Porque lá na minha memória, né, lá na pré-escola, nos primeiros anos, pegava uma maçãzinha com outra maçãzinha, dá 2 maçãzinhas. Mas pega 2 maçãzinhas com mais 2 maçãzinhas. Então eu tenho essa memória. Por isso que hoje eu não preciso mais ficar contando os dedos. Eu tenho a memória dessa contagem lá no hipocampo. Quando eu preciso, ela vem aqui para frente, que é a área do meu raciocínio. E então a gente tem que preservar a memória recente, porque a memória recente bem concentrada, bem organizada, quer dizer, eu pus a chave aqui, eu sempre vou pôr a chave aqui. Aí eu mando essa memória lá para de longo prazo, e se eu sempre colocar a chave aqui, eu sempre vou saber, não vou precisar, ai, cadê minha chave? Ai, cadê meu óculos? Ai, cadê isso? Né? Tendo um guarda-roupa organizado, eu tenho a minha memória de onde está aquela blusa que eu comprei há 30 anos atrás. Eu vou diretamente na gaveta e pego aquela blusa. Amígdalas cerebrais. A amígdala cerebral é o órgão que armazena reações emocionais e conteúdos de aprendizagem vivencial, guarda a história pessoal e parte universal. Por isso, quando o homem vivia ao relento, ela avisava o homem, né, quando ele devia fugir ou lutar, e aguçando os instintos sem passar pelo córtex pré-frontal, né, que é a nossa parte do cérebro aqui, o córtex pré-frontal. Então, a amígdala, ela precisa ser muito cuidadosa. Por quê? Ela manda as mensagens que ela tem lá, ela não passa pelo raciocínio. Por isso que muita gente comete alguns atos e depois se arrepende, né? Numa discussão, começa a falar. Depois, quando termina, fala, puxa vida, mas por que eu falei tudo aquilo? Por quê? Porque é lá na amígdala que está a questão da luta. Então, se alguém vem e pisa no teu calo, você automaticamente leva a mão para bater. Então, você tem que trazer essa mão de volta, raciocinar bem, não foi... Aí eu penso, não, mas ele não me viu, ele tropeçou e bateu em mim, né? Então, isso acontece muito em questão de quando bate o carro da gente, já sai do carro com aquele rompante, a gente nem sabe o que aconteceu, mas a nossa vontade é trazer esse homem das cavernas para a luta. Então, a amígdala, ela é essencial, porque ela traz as emoções, ela traz a memória histórica de todos os nossos antepassados, mas também ela precisa ser guiada pelo córtex pré-frontal, pelo raciocínio lógico. Nós não podemos ser guiados pela amígdala, certo? Nós precisamos... Tenho medo. Medo do quê? A amígdala fala, não tem medo, foge. Não, eu não posso ficar fugindo. Tem que ver o porquê que eu tenho medo. Então, aí eu vou para o meu córtex pré-frontal e vou pensar por que eu tenho medo. Vou fazer uma terapia, vou procurar condições para ter uma vida melhor. Então, a amígdala faz a gente ser definida pela emoção de medo, prazer, raiva e alegria. Certo? Então, vamos continuar. Augusto Cury, ele tem um estudo, né, que ele fala o seguinte, apesar das emoções serenas abrirem as janelas, ele fala que nós temos várias janelas no nosso cérebro para trazer informações. A memória ainda assim é seletiva, né?
Então, apesar de eu ter uma grande gama de memória, e por que eu tenho uma grande gama de memória? Porque eu vejo tudo, eu capto tudo, eu guardo lá, né? Então, por isso que nós temos vários arquivos lá. E ele fala isso, por como que esse arquivo é formado? Pelo registro automático de memória. Então, lá nas minhas memórias estão as ruins, estão as boas. Eu determino qual janela eu quero abrir, qual arquivo eu quero abrir, né? Então, eu tenho que abrir aquilo que é uma experiência boa para mim. Boa para que eu possa usar na minha vida. As experiências ruins, não é que eu vou fechar a janela, porque as nossas questões que nos fazem mal, nós temos que resolvê-las. Então, eu tenho que observar, eu tenho que transformar, eu tenho que fazer, porque não adianta eu pegar uma vassourinha e jogar a sujeira tudo para debaixo do tapete. Eu tenho que pegar essas memórias ruins e compreendê-las e transformá-las em algo bom. Como é que transforma uma memória ruim em algo bom? Refletindo sobre ela. E observando que às vezes um fato que naquele momento eu achei ruim, serviu para que eu estivesse bem hoje. Por exemplo, perdi um emprego, mas às vezes aquela perda de um emprego me serviu para arrumar um emprego melhor numa outra empresa. Serviu para que eu abrisse um negócio próprio. Então, nem sempre as coisas ruins são ruins por si só. Depende da forma com que eu enxergo. É aquele negócio, se te der um limão, faça uma limonada. Então, depende do jeito que eu pego a coisa ruim. Se eu fico, ai, que ruim, que ruim, que ruim, vai ficar realmente ruim. Mas se eu pego aquilo e tiro lições daquilo, então a vida vai ser muito, muito melhor. Por isso que nós temos o lixo mental, né? Segundo Augusto Cury, não podemos impedir de receber várias informações intelectuais e impressões emocionais. Porém, através da seleção consciente do raciocínio, nos compete sim impedir que pensamentos inadequados regem a nossa vida. Então, eu não posso deixar que pensamentos ruins sejam o alicerce da minha vida. Eu tenho que analisar tudo, né? E reter o que é bom. Então, eu analiso tudo. Eu vou numa loja, né? Vejo todas as roupas. Se eu tenho um perfil, eu vou comprar só aquilo que me faz bem, só aquilo que eu vou usar. Porque se eu não tiver um perfil, eu compro a loja inteira, chego em casa, guardo um guarda-roupa e vou ver daqui 20 anos. Então, por isso que a minha memória tem que ser seletiva, para que eu possa viver bem economicamente, viver bem profissionalmente, viver bem relacionalmente. Então, tudo depende da seleção que eu faço das memórias que eu tenho. Lembrando sempre, né? Somos aquilo que pensamos ser. Nós decidimos a nossa vida. Não é a nossa caixa de memória que determina a nossa vida. É a nossa seleção que nós fazemos nessa caixa de memória. Memória do idoso pode ser excelente, né? Pode ser excelente se eu for seletivo, né? Pensando que eu não tenho falta de memória, eu tenho uma caixa cheia de memória. Então, é igual um computador. Se ele está com a memória cheia, tem que formatar. Nós também. Se nós estamos lá com a nossa caixinha de memória repleta de coisa, a gente tem que selecionar. Então, eu não tenho falta de memória. Eu tenho acúmulo de informação, que eu preciso selecionar o que eu preciso para aquele momento. Então, as células cerebrais são acumuladoras de energia. Quando descansamos, elas repõem esta energia. Então, devemos separar um tempo para deixar o cérebro desinteressar-se por todas as atividades racionais e emocionais e, concomitantemente, relaxar a parte muscular, e a meditação é excelente para isso, né? Quando a gente medita, nós deixamos o nosso cérebro descansar e selecionar aquilo que realmente a gente precisa. Então, quando a gente medita, o cérebro descansa e aprimora o nosso comportamento. E aí a gente se concentra em situações agradáveis.
e deixa as negativas de fora. Devemos ter ponto de vista, não se deixar envolver pelos outros. Então, quando eu tenho consciência de mim mesmo, eu sei aquilo que eu sou, eu sei aquilo que eu quero, os outros podem vir falar um monte de coisa, pode querer me vender até a lua, mas eu não vou comprar. Então, eu sou uma pessoa seletiva. Então, vamos ver aqui uma pesquisa. O que essa pesquisa diz? Os cientistas descobriram que apenas um tipo dos botões dos neurônios da nossa memória sofre danos, o resto não sofre danos mais, né? Então, esses botõezinhos são menores, envolvidos no processo de novas informações. Onde parei o carro, onde estão as chaves de como se chama a nova namorada do meu amigo. Então, quase 50% desses receptores perdem atividade. Mas outro tipo encarregado de lembrar de grandes acontecimentos, de informações enraizadas em nossa mente, como habilidades profissionais, não sofre dano algum. Então presta atenção no seguinte. Imagine que você é o teu cérebro é uma árvore. Então a capacidade de manter informações enraizadas em nossa mente não sofre dano algum com a passagem do tempo. O que sofre dano é porque eu não sou seletiva e algumas coisas eu não presto atenção. Então, tipo o nome. A pessoa me fala um nome, mas eu não prestei atenção naquele nome e também não dei muito significado. Talvez é uma pessoa que eu vi uma vez na vida só, e aí... Não, agora se aquela pessoa tem um significado para mim, vai na minha raiz e vem com uma emoção, aí eu guardo aquele nome, né? Também, se eu estou num grupo enorme de pessoas, fulano é Maria, Joaquina, José, sei que lá, claro que eu vou sair dali e não vou lembrar o nome de ninguém. Por isso que numa conferência, o que acontece? Mesmo de pessoas com 30, 25 anos, 40 anos, usa crachá, porque ninguém consegue lembrar. O professor numa sala de aula, ele vai lembrar do nome das crianças depois de alguns meses de convivência. Então eu não posso colocar esses mitos na minha cabeça. Ah, minha memória tá fraca. Não, minha memória não está fraca, é que eu não estou sabendo ser seletiva nas minhas memórias. Então, lembrando que eu não tenho memória fraca, é que a minha memória está bagunçada. Eu tenho que organizar e ser seletiva para aquilo que eu preciso. Para que eu seja seletiva, eu tenho que ter atenção, eu tenho que ouvir bem, eu tenho que enxergar aquilo que eu quero. E eu tenho que guardar. Quando eu não guardo, uso a agenda. Muita coisa, muita informação, se processa muita coisa, televisão ligada o dia inteiro, notícia para cada, notícia de tudo quanto é parte do mundo, né? Então minha cabeça fica cheia. O que eu tenho que fazer? Meditar, ficar tranquila e compreender o que eu preciso para ser feliz. E felicidade é viver bem com aquilo que se tem, né? Então ser feliz em tudo. O caminho da memória. Então, as informações, a visão, tato, paladar, audição, olfato, passa primeiro pelo tronco central, né, aqui atrás, depois pelo tálamo, que é tipo assim, um centro de internet que manda as informações para todo lado, que age como uma estação de retransmissão e direciona esses sinais aos vários pontos do cérebro. A informação é processada e chega ao córtex pré-frontal, que chamamos de memória curta. Por que memória curta? Porque a memória de médio prazo e de longo prazo ela é guardada lá no hipocampo, né? Então, quando eu preciso de uma memória de longo prazo, eu vou resgatá-la. Aí a memória é curta por quê? Porque ela fica durante um tempinho ali, e se eu ver que aquela memória é importante para mim, o próprio cérebro manda lá para o hipocampo, né? Então, a memória ela é guardada em vários pontos do cérebro. O berço é o hipocampo, né? As amígdalas guardam as lembranças emocionais, as palavras no lobo temporal, as cores, né? A gente vê pela visão no lobo occipital, né? E o tato
no lobo parietal. Então, todo o nosso cérebro é envolvido por essas memórias. Só que o berço, aonde forma, aonde tem novos neurônios, é lá no hipocampo. E até hoje, os cientistas identificaram mais de 20 tipos de categorias de memória estocadas nas mais variadas áreas do cérebro. Então, apesar de nós termos um ponto de referência, o nosso cérebro é muito dinâmico, né? Então, o nosso cérebro traduz várias coisas que nós necessitamos. Por isso que quando a gente fala de estimulação cerebral, a gente fala da estimulação dos 5 sentidos e também do 6º sentido, que é o sentido da emoção, que aqui nós não estamos falando. Memória e estimulação. A memória sendo guardada, né, em toda a extensão do cérebro, se faz necessário estimular todas as áreas. Então, através dos 5 sentidos, nós precisamos ter equilíbrio biológico, emocional e espiritual. E assim nós encontramos a chave do envelhecimento saudável. Vamos pensar um pouco na memória falsa, né? Quando fomos indagados sobre um fato do passado e passamos a relatar, nem tudo condiz com o que aconteceu. Imaginem, por exemplo, quando eu tive meu primeiro computador, né? E aí, Sueli, como é que era o DOS lá e tal? Quer dizer, eu vou mesclar esse DOS com o Windows de hoje. Eu não vou conseguir passar uma informação correta sobre o que eu fazia lá naquele computadorzinho. Bom, não era bem computadorzinho, não, computadorzão, que antigamente os computadores eram enormes, né? Imaginem você que o primeiro computador era uma sala enorme. Um computador ficava dentro de uma sala enorme. Então, quer dizer, quando as pessoas contam a história, por isso que quando alguém vai fazer um filme, ele faz um levantamento histórico no local, em tudo, porque se só se ater aquilo que as pessoas contam, não sai uma história verdadeira. Então tem que ir lá nos acervos de jornal, ver todo um relatório lá para ele poder contar uma história correta. Então, muitas coisas que vêm à nossa mente, precisamos pensar que são vivências do passado que estamos contando hoje, né? Então, ao relatar os fatos, a gente relata com o nosso pensamento de hoje. Por isso, o fato não entrou para o esquecimento, e sim foi maquiado. Neste caso, é comum achar que eu estou esquecendo das coisas, o que não é verdade. Então, às vezes eu estou contando um fato e tem uma outra pessoa que vem com uma nova versão. O meu entendimento é aquele, a versão do outro é outra, né? Então, cada um conta segundo aquilo que ele tem como entendimento. E aí a meditação? A meditação, os cientistas descobriram que a meditação provoca um efeito físico na nossa massa cinzenta, que é a última camada do nosso cérebro, que ajuda a combater a degeneração cognitiva. A área ligada à memória, ao foco e à empatia são estimuladas pelo hábito da meditação. Ah, mas meditação é mística? Não, meditação não tem nada a ver com religiosidade. Meditação é científica. Então, cada religião faz a meditação do jeito que ela acha que deve fazer. Mas a meditação, ela é científica. Tanto é que várias empresas estão parando os seus expedientes para fazer com que os seus funcionários fiquem um tempinho lá se concentrando, se harmonizando. E eles viram que o benefício é maravilhoso. O funcionário produz muito mais quando ele está bem consigo mesmo. Então, aqui tem uma foto para vocês verem que o finalzinho, quase todo o cérebro é uma substância branca, né? Os neurônios lá, tudo. E aí nós temos uma substância cinzenta, como se você fizesse uma figura e passasse um lápis preto, bem forte, ou um hidrocor. No meu tempo a gente delineava as fotos, né? Com hidrocor. E então essa parte mais assim pretinha é essa massa cinzenta. Então ela é importante componente do sistema nervoso central, consistindo de corpos de células nervosas, células da glia. Células da glia, ela serve como
como lixeira ali do sistema nervoso, mas também se transforma em novos neurônios. Capilares, axônios e dendritos, né? Porque o neurônio, ele tem várias partes. Tem o corpo celular dele, tem o axônio e tem os dendritos, lembra que nós vimos que parece com a raiz, né, de um pé de uma planta. A meditação usada por várias empresas, que eu também uso, é a atenção plena. É uma prática milenar que foi difundida a partir de 1979. O médico fundador é o Zabat-Dan. Apresentou o primeiro programa de Mindfulness, ou atenção plena. Esta prática consiste em trazer a mente para o presente, o aqui e agora. Então vamos começar, terminando esse vídeo, com uma meditação. Você vai olhar para um ponto fixo no teto e vai deixar os seus olhos olhando aquele ponto até você não conseguir mais. Aí você fecha os olhos, né? E aí você vai sentar-se em qualquer lugar, ou deitar é meio complicado, porque às vezes a gente dorme. Então o ideal é sentar numa cadeira, no sofá, de uma posição gostosa ali, que mais lhe agradar. E aí você vai fazer o exercício de respiração, prestando atenção nessa respiração. Vai puxar o ar, contando até 7. Aí você segura o ar, contando até 7, e solta o ar, sempre pelo nariz, contando até 7. Faça isso 9 vezes. É interessante que, enquanto você está fazendo a respiração, a tua concentração está na respiração. Então, você já está relaxando o teu cérebro, relaxando o seu corpo através disso. Então, depois que você terminou a respiração, tua mente começa a querer devagar. Aí você não julga, estou pensando em alguma coisa. Tá, pensa, mas não julga aquele pensamento, né? É errado, é certo, tá? E aí, aos poucos, você vai trazendo, né, o teu pensamento à plenitude, à tranquilidade. Aí você fica ali por alguns momentos. Então, não julgue nada e traga a tua mente para o centro de você mesmo. Aí, a tua mente pode ficar tranquila, ou pode não. Então, tua mente não ficou tranquila, você ficou agitada e tal. Comece a meditação de novo. Até você conseguirem fazer uma meditação que lhe fará bem, demora um tempinho. Então, não dou para isso. Não. Seja persistente. Na vida, nós temos que ser persistente quando nós queremos algo bom, né, para a nossa vida. Bom, agora nós vamos para o nosso caderno de exercício. Bom, estamos aqui agora com o caderno de exercício, né? Vocês vão lê-lo de uma forma tranquila, em vários dias, né? E a leitura também faz parte da estimulação cerebral. Aqui tem a foto do hipocampo e da amígdala que eu passei no vídeo, né? Então vamos lá no desenvolvimento das atividades. E aqui eu coloquei, ó, se você lembrar como é que foi o seu primeiro dente, como é que caiu o primeiro dente, como é que nasceu esse primeiro dente. Isso faz com que você busque lá aquelas memórias que estão lá atrás guardadas e traz à tona. Junto com essa memória, vão te trazer várias coisas da tua primeira infância. Se forem coisas boas, guardem com muito carinho. Se for alguma coisa ruim, procure repensar. Lembra que eu falei da memória falsa? Talvez agora você, com um olhar um pouco diferenciando o mal e o bem, você consiga perceber que aquele momento não era tão ruim quanto você pensava e serviu também de alavanca para você ser aquilo que você é hoje. Então, como é que era o sapato que você deu os primeiros passos? Quando foi que foi o primeiro corte de cabelo? Enfim, coloque aí as tuas recordações. Abrimos uma caixa, né? A nossa memória é uma caixa. Então, lembranças de momentos, de cena, lembranças de objeto. Tenta colocar, né? Escreva aí aquilo que te faz bem. Aí eu coloquei aqui o jogo da memória.
Então, vocês vão pegar essas fotos, né? Vão colar numa cartolina. Aí, querendo pintar seria bom, porque é bom o exercício da coordenação motora fina, também exercita o cérebro. Tudo aquilo que eu faço com o meu corpo, também estou exercitando o cérebro. O cérebro manda mensagem para o corpo manda mensagem para o cérebro. Então, tudo aquilo que eu faço nesse conjunto, eu estimulo o cérebro, cérebro estimulado, estimulo o corpo, né? Então, se você pintar legal, como que a gente joga o jogo da memória? Eu ponho tudo de cabecinha para baixo, as fotos, e vou virando de 2. E vou fazendo par. Posso jogar sozinha, né? Aí não tem ganha, perde. E posso jogar com uma outra pessoa, com meu netinho, com meu filho, com a minha vizinha, no meu grupo de estudo, no meu grupo de terceira idade. Então aqui eu coloquei, né, 3 fotos. Uma coisa importante para desestressar, que uma célula estressada, vocês vão estar lendo nessa apostila, de uma célula linda, maravilhosa, ela vai ficar totalmente enrugada. Então, aquela pessoa estressada demais, ela vai enrugar, vai ter ruga, muito mais ruga. Ela vai ter uma pele áspera, ela vai ter uma pele ruim. Então, a pessoa de bem com a vida, tranquila, então as células elas vão ser, tudo bem, nós vamos ter ruga, mas não vai ser aquela ruga, né? Então, vai ser uma ruguinha. Por quê? Porque eu estou desestressada, eu estou de bem com a vida, tudo que vem para mim eu resolvo, não fica, ai, pobre de mim, não fica aquela coisa de vitimização, tudo acontece comigo, ai, pobre de mim. Não, eu sou aquilo que eu penso ser, se veio uma coisa ruim, eu desfaço e vou e tudo mais. E a arte é algo maravilhoso, tanto a música como nós já vimos, a arte, a pintura, ela desestressa. E pintura é uma coisa que vocês vão estar vendo nessa apostila aqui, não existe forma certa de pintar. Eu coloquei algumas fotos aqui de pintura, desde do homem da caverna, né, vocês vão ver, depois o período clássico, o período moderno. A pintura moderna, sabe o que eles fizeram? Eles foram se inspirar nas garatuchas das crianças, né? Foram lá nos rabiscos. Às vezes você vê uma pintura moderna, bicho, só tem rabisco aqui, mas tem um fundamento, né? Quer dizer, o artista ali, ele procurou a criança que estava dentro dele mesmo e colocou naquela pintura que quem entende de pintura vai entrar na vibe aí desse pintor e entender o que o quadro quer dizer. Então, pintura não existe regra, você pinta aquilo que você quer, né? Então, é muito importante você pegar um sulfite, pegar uma tela, pinta, sabe? Quer pintar com a mão, pinta. Quer pintar com o pé, pinta, sabe? Vai lá, pisoteia. Tem pintor que põe a tela assim e joga a tinta de um lado, joga a tinta do outro, depois faz assim e vira um quadro. Isso aí é muito bom, você está estimulando todo o seu corpo. E aí, você faz uma pintura, a pintura que você quiser. Aqui tem a foto, né, da liberdade da criatividade, que é a pintura mais contemporânea. Então, vamos pintar também. E aqui eu deixei algumas fotos para que vocês possam pintar, que são fotos da atenção plena. Essas aqui são fotos para você desestressar depois que você fizer a meditação. Então faz uma meditação, pega uma foto dessa aqui e pinte. Então eu deixei algumas fotos que já são fotos terapêuticas que você pode fazer. Aí também deixei algumas atividades para estimular a memória, o caça-palavras. Aqui o jogo dos 7 erros, né? Você pode ver que uma foto está completa, a outra está faltando alguns pedacinhos. Então você vai fazer um xizinho aonde está faltando, que é atenção, concentração, visão, o que eu quero ver. Se eu ficar muito assim, eu não vejo. Se eu me distancio um pouco, eu consigo enxergar, né? Formar palavras, pegam essas letras e formam quantas palavras vocês conseguirem formar, né? Pois bastante, dá para formar umas 15 palavras aí. Então, vamos ao trabalho.
né? Vamos, palavras cruzadas. Também vocês podem colocar, né? Vamos pegar aqui, ferradura. Vocês estão vendo ali, ó, ferradura. Então é F, E, R e tal. Então vocês colocam. Então no cruzamento consegue fazer todas essas palavras desses objetos, certo? Complementar, né, esses objetos e terminamos esse caderno juntamente com esse vídeo. Espero que vocês tenham assimilado o que eu falei. Alguma dúvida, me procurem no WhatsApp e vamos juntos traçar um caminho com escolhas assertivas. Até mais!